O vórtice polar, que determinará o destino da Terra. Os polos norte e sul da Terra são locais enigmáticos repletos de grandes mistérios. Nessas regiões do planeta, ocorrem fenômenos meteorológicos que não têm paralelo em nenhum outro lugar. Embora possa parecer uma teoria da conspiração ou um enredo de ficção científica, nos polos terrestres existem duas imensas barreiras invisíveis de ar que nos protegem de uma ameaça de gelo que ceifou muitas vidas ao longo da história humana. Não se preocupe. Antes de começar a visualizar enormes paredes de gelo e criaturas gigantes ameaçando a raça humana, é crucial compreender que não estamos nos referindo a uma barreira física, mas sim a uma parede invisível de ar. E quando falamos de ameaças, não nos referimos a criaturas, mas sim a fenômenos atmosféricos extraordinários. Você está curioso para descobrir o que é essa parede invisível e quais são os fenômenos atmosféricos em questão? Junte-se a nós para descobrir. A ameaça do gelo, o vórtice polar. A ameaça do gelo, o vórtice polar, é um fenômeno atmosférico denominado a vórtice polar. Trata-se de um ciclone persistente em grande escala localizado nas regiões polares da Terra, sendo um dos fenômenos mais aterrorizantes que merecem respeito devido às vidas ceifadas ao longo da história. Existem dois vórtices polares, um no norte e outro no sul. O vórtice polar antártico é mais proeminente e duradouro em comparação com o vórtice ártico. Isso ocorre devido à distribuição das massas de terra em altas latitudes no hemisfério norte, resultando em um aumento das ondas de Rossby. Estas ondas auxiliam na quebra do vórtice, movendo para fora das regiões onde normalmente é encontrado. Em contraste, o vórtice permanece menos afetado no hemisfério sul, concentrando-se quase exclusivamente na Antártida. As ondas atmosféricas de Rossby são geradas pela conservação da potência do vórtice e são influenciadas pela força de Coriolis e pelo gradiente de pressão. A rotação da Terra faz com que os fluidos, como a atmosfera, se movam para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul, conhecida como a força de Coriolis. Por exemplo, um fluido que se desloca do Equador em direção ao Polo Norte será desviado para leste, enquanto um fluido que se move do norte em direção ao Equador será desviado para oeste. Isso explica por que os furacões ocorrem e por que giram em direções diferentes, dependendo do hemisfério em que se encontram. Bem-vindos ao canal Séries do Universo, onde exploramos mistérios, fenômenos e curiosidades que cercam o nosso planeta e além. Hoje, mergulharemos em um dos elementos mais fascinantes e misteriosos da Terra, o vórtice polar. Antes de começarmos essa jornada intrigante, gostaríamos de convidar você a se inscrever no nosso canal para não perder nenhum episódio cheio de descobertas e conhecimentos. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações. Juntos, vamos desvendar os segredos por trás das séries do universo. Vamos lá! Os vórtices polares têm sua origem tanto no norte quanto no sul da Terra. Durante o verão, esses vórtices tornam-se mais fracos, atingindo maior intensidade durante o inverno. A migração de ciclones extratropicais para latitudes superiores, quando o vórtice polar está enfraquecido, pode perturbar o vórtice único, resultando na formação de vórtices menores dentro da massa de ar polar. Cada vórtice polar é composto por duas partes principais, o vórtice polar troposférico, situado a uma altitude de 10 a 15 km, e o vórtice polar estratosférico, localizado acima de 50 km. Ambos os vórtices polares giram permanentemente na mesma direção da rotação da Terra, com os ventos atingindo velocidades de até 240 km por hora, sendo que ventos a partir de 120 km por hora já são classificados como furacões. É realmente impressionante, não é? No entanto, a pergunta crucial a ser feita é: como esses ciclones podem existir nos polos da Terra e por que nunca cessam? A resposta é simples, e a diferença de temperatura desempenha um papel fundamental. A Terra, como uma esfera em rotação, recebe uma quantidade não uniforme de luz solar devido à sua posição em relação ao Sol. O Equador recebe mais radiação solar do que os polos.
Essa disparidade resulta em uma diferença de temperatura que desencadeia um fenômeno chamado a baixa pressão quando o ar aquece, e o oposto, alta pressão, quando o ar esfria. Isso ocorre devido à termodinâmica da Terra, onde o ar frio, ocupando menos espaço, causa alta pressão, enquanto o ar quente, ocupando mais espaço, provoca baixa pressão. A relação com o vórtice polar é direta e fácil de entender. Dada a pressão mais baixa quase constante do ar no Equador em comparação aos polos, o ar frio do vórtice polar tende a se deslocar em direção aos polos. Este movimento é esperado devido à disponibilidade de mais espaço nos polos. No entanto, o que impede o vórtice de se dirigir em direção ao Equador? Mencionaremos isso mais tarde. Por enquanto, é importante compreender que, quando o vórtice do Ártico está mais forte, há apenas um vórtice. No entanto, em condições normais, o vórtice ártico assume uma forma alongada, com dois centros ciclônicos localizados sobre a ilha Baffin, no Canadá, e no nordeste da Sibéria. Durante períodos em que o padrão ártico enfraquece, massas de ar subtropicais podem se deslocar em direção aos polos, provocando o movimento das massas de ar árticas em direção ao Equador, como ocorreu durante o surto de inverno no Ártico em 1985. O vórtice polar pode gerar temperaturas extremamente baixas, chegando a menos 50 graus Fahrenheit, menos 45 graus Celsius, tornando-o perigosamente impactante. No final de janeiro de 2019, uma intensa onda de frio atingiu extensas áreas dos Estados Unidos e Canadá. Hoje, sabe-se que resultou de surtos de ar frio do Ártico devido a um vórtice polar enfraquecido. O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos alertou os cidadãos para não saírem, uma vez que as temperaturas eram capazes de congelar em apenas 10 minutos. Centenas de faculdades, institutos e universidades foram fechados nas áreas afetadas, resultando, lamentavelmente, na perda de cerca de 21 vidas nos Estados Unidos devido a graves queimaduras pelo frio. Acredita-se que o vórtice polar também tenha impactado a Europa. As inundações de inverno de 2013 a 14 no Reino Unido, por exemplo, são atribuídas ao vórtice polar, que trouxe um frio intenso para os Estados Unidos e Canadá. Ao longo da história, o vórtice polar provocou ondas de frio intenso, resultando frequentemente em perdas humanas significativas. Diante da periculosidade do vórtice polar, como conseguimos nos proteger dele até agora? Falando em frio, não fique congelado e inscreva-se em nosso canal se ainda não o fez. Certifique-se de ativar o sino de notificação para não perder nossos vídeos diários. Jato noturno polar. Também conhecido como jato de corrente ou correntes de jato, são correntes de ar de fluxo rápido muito próximas dos polos e constituem as paredes invisíveis que nos protegem dos vórtices polares. Esses jatos podem iniciar, parar, dividir-se em dois ou mais partes, combinar-se em um único fluxo ou fluir em múltiplas direções, incluindo opostas à direção do restante do jato. As correntes de jato são o resultado de dois fatores: o aquecimento atmosférico pela radiação solar, que produz células de circulação polar em grande escala, Ferrel e Adley, e a força de Coriolis atuando sobre essas massas em movimento. As células de circulação polar de Ferrel e Adley representam um movimento em grande escala do ar em toda a Terra, sendo diretamente relacionadas aos trópicos, onde têm origem os movimentos das massas de ar. Por outro lado, a força de Coriolis é gerada pela rotação do planeta em seu eixo e é a mesma força responsável pela formação de furacões. Em outros planetas, são as correntes de jato que são impulsionadas pelo calor interno, ao contrário do aquecimento solar. A corrente de jato polar se forma próximo à interface da circulação polar e das células de Ferrel, enquanto o jato subtropical se forma próximo ao limite entre as células de circulação de Ferrel e Adley. De maneira simples, essas correntes de jato, provenientes de regiões mais quentes nos trópicos em direção aos polos, colidem frontalmente com as correntes de ar frio do vórtice polar. Quando duas massas de ar significativas se encontram dessa forma, em vez de se misturarem, colidem, fazendo com que ambas subam ou desçam e, posteriormente, retornem ao seu ponto de origem. Dessa maneira,
o vórtice polar permanece confinado ao polo e não consegue escapar. O Polar Night Jet é a mencionada parede invisível no início do vídeo, consistindo nas correntes de jato que cobrem todo o planeta e se distribuem pela Terra, sendo nossos principais aliados. Sem isso, o vórtice polar teria maior probabilidade de escapar de sua região e causar ondas de frio intenso nos países do norte. Até agora, abordamos todos os eventos relacionados ao vórtice polar norte, mas e o sul? O vórtice polar na Antártica passa por mudanças semelhantes ao do norte, embora seja notavelmente mais estável. Isso ocorre porque a massa terrestre da Antártica é isolada do resto do mundo pelo Oceano Antártico. As temperaturas desse oceano mantêm a Antártida e o vórtice polar sul isolados, embora tenha sido observado que também pode se romper, resultando em ondas de frio para os países próximos ao Polo Sul. Uma diferença notável entre os dois vórtices é que, enquanto o vórtice do norte tende a ter uma forma alongada, o vórtice antártico no hemisfério sul é uma área única de baixa pressão localizada próxima à borda da plataforma de gelo Ross, aproximadamente a 160 graus de longitude oeste. Quando o vórtice polar é forte, os ventos na superfície entre 30 graus e 60 graus de latitude oeste aumentam e são persistentes. Quando o vórtice polar é enfraquecido, áreas de alta pressão nas latitudes médias podem se deslocar em direção ao polo, deslocando o vórtice polar, a corrente de jato e a frente polar em direção ao Equador. A corrente de jato dobra e se desvia para o sul, permitindo que o ar frio e seco entre rapidamente em contato com o ar quente e úmido de latitude média, resultando em uma mudança rápida e drástica no clima conhecida como a onda de frio. Na Austrália, o vórtice polar, chamado de arajada polar ou a mergulho polar, é uma frente que atrai o ar da Antártica. Tragam chuvas, neve, geralmente no interior, com nevascas em regiões montanhosas, ventos, rajadas de gelo e granizo para partes do sudeste do país, incluindo Vitória, Tasmânia, a costa sudeste da Austrália do Sul e metade sul de Nova Gales do Sul. A ameaça está sempre presente. Embora as correntes de jato desempenhem um papel crucial em nos proteger dos vórtices polares, agora está sendo observado que esses vórtices muitas vezes se rompem e abandonam suas regiões, especialmente no hemisfério norte, onde o vórtice não é uniforme. Esses eventos estão aumentando, principalmente devido às mudanças climáticas e ao aquecimento global. As correntes de jato atuam como uma parede invisível que nos defende da ameaça de gelo, mas essa barreira enfraquece com as mudanças nas temperaturas do planeta. À medida que as temperaturas globais aumentam, mesmo que levemente, nossa muralha defensiva enfraquece e permite a entrada de parte do frio proveniente dos vórtices polares. Atualmente, esses eventos ainda não são tão severos ou distintos do que sempre foram, mas se não cuidarmos de nosso planeta, as correntes de jato deixarão de fornecer a proteção necessária. Se essa tendência persistir, é possível que, em um futuro distante, nosso escudo protetor venha a desmoronar por completo. Quando isso ocorrer, a Terra poderá entrar em uma nova era glacial. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada fascinante. Se você está gostando do conteúdo e quer se manter atualizado com as últimas descobertas sobre ciência e astronomia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações. Além disso, gostaríamos de convidar você a escolher entre 2 vídeos incríveis que vão aparecer na tela após este. Escolha o que mais desperta o seu interesse e aproveite para explorar ainda mais os mistérios do universo conosco. Queremos ouvir a sua opinião. Deixe seus comentários abaixo, compartilhe suas ideias e sugestões sobre o vídeo que acabou de assistir. Sua participação é fundamental para enriquecer ainda mais nossa comunidade. E não se esqueça de visitar nosso site em mastermundo.com.br, onde publicamos conteúdos exclusivos sobre ciência e astronomia. Lá, você encontrará informações detalhadas, artigos interessantes e muito mais. Acesse agora e mergulhe ainda mais fundo no universo do conhecimento. Agradecemos pela sua atenção e esperamos vê-lo em breve nos próximos vídeos.